vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Marcelo Viana e estamos começando mais uma série de vídeos do Pensando Bem. E nesse Pensando Bem eu queria tratar com vocês a respeito de algo essencial na vida cristã, que é o nosso crescimento espiritual. Eu não acredito num crescimento espiritual distante da palavra de Deus. Eu não acredito que possamos crescer espiritualmente sem termos o desejo de ler, de meditar, de aplicar a palavra do Senhor em nossa vida. Pensando bem, você tem lido a palavra de Deus? Você tem tido esse prazer em meditar, como diz o salmista, de dia e de noite nessa lei? No capítulo 8 de Neemias, o verso 2, diz que no primeiro dia do 7º mês, Esdras vai ler as Escrituras, vai ler a lei diante da Assembleia. E diz a palavra que a Assembleia estava constituída não apenas de homens, mas de mulheres e de todos os que tinham capacidade para entender o que a lei dizia. O povo conhecia a lei. Era o povo do Senhor, era o povo de Israel. Tinha um conhecimento, mas não havia mais o fervor espiritual, não havia mais aquela paixão. O povo estava frio, o povo estava abatido, o povo estava andando de maneira errada diante de Deus. Esdras, além de sacerdote, Esdras era escriba, e Esdras foi um homem que consagrou a sua vida ao Senhor para ensinar a lei de Deus. Esdras vê aquela situação e fica muito triste. Diz a palavra que ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e entra em tristeza, entra em amargura. Qual o pecado daquele povo? Muitos haviam casados com pessoas que não temiam a Deus, pessoas que não amavam a Deus, que não conheciam o Deus de Israel. E é impressionante que dentre esses, até os filhos dos sumos sacerdotes. Esdras fica muito entristecido. E Esdras viaja para Jerusalém, Deus providencia tudo para Esdras viajar. Esdras leva sacerdotes, Esdras leva levitas e até bens para o templo. Esdras viaja para Jerusalém com o desejo de trazer um despertamento espiritual diante do povo. E diz a palavra de Deus que o povo se reúne e pede para Esdras que traga o livro da lei. Diz a palavra que Esdras leu desde a alva até o meio-dia. Significa que Esdras leu as Escrituras das 6 horas até o meio-dia. E se você for ler o capítulo 8 do livro de Neemias, você vai encontrar o verbo entender 4 vezes. Não é apenas ler, é entender o que é que Deus quer de nós. É entender o que é que a palavra quer falar ao nosso coração. E quando Esdras abre o livro da lei, diz o verso 5, que o povo se coloca de pé e que depois disso eles se inclinam e adoram com o rosto em terra diante do Senhor. Irmãos, sempre que a palavra de Deus é exposta com poder, sempre que a palavra de Deus é exposta com temor, com intrepidez, o Espírito Santo vai gerar em nós um despertamento espiritual. Não é preciso barulho, não é preciso cair, não é preciso emocionalismo, é preciso Bíblia, é preciso Escrituras Sagradas. Eles não apenas leram, eles também entenderam, mas eles precisavam aplicar aquilo à sua própria vida. E quando a palavra foi traduzida, foi explicada, o povo entendeu, a primeira reação do povo foi convicção de culpa, foi reconhecimento da sua culpa, convicção de pecado, estavam errados diante de Deus.
Houve tristeza. Houve tristeza no coração do povo. Quando a palavra de Deus é exposta com clareza, nós temos a convicção de culpa. Mas essa mesma palavra traz em nosso coração também alegria e nos dá força para aplicarmos essa palavra em nossa vida. A ordem foi: comei carnes gordas, bebei bebidas doces. E para aquelas pessoas que não prepararam o jantar, essas pessoas precisavam receber porções. E diz Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor estava alegre, e porque o Senhor estava alegre, o povo também agora estava forte. O povo estava fortalecido. O povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas também a manifestar o seu amor ao próximo, aquele que não tinha. Quem preparou janta devia compartilhar com aquelas pessoas que não havia preparado. Irmãos, quem se encontra com Deus não é uma pessoa egocêntrica, não pensa apenas em si mesmo, pensa no próximo, pensa naquele que não tem. Quem se encontra com Deus aplica a palavra na sua própria vida. Sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra, de meditação das Escrituras, nunca poderemos abrir a nossa boca e falarmos que estamos no centro da vontade de Deus, se não temos a certeza de que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Nós não precisamos de novidade. O que nós precisamos é da palavra do Senhor em nossa vida. Precisamos viver essa palavra. Precisamos ler a palavra do Senhor diariamente. E se você não tem esse desejo, coloque diante de Deus. Hoje nós temos tempo para tantas coisas. Passamos horas na internet, Facebook, futebol. Precisamos ter o prazer de ler, de entender e meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor continue derramando graça na sua vida e colocando em nosso coração o desejo de ler a sua palavra. Deus abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto